Para a palestra desta noite, teremos como reflexão o tema Contempla mais longe. E quem irá contribuir com o estudo será o expositor Alexandre Moll. Portanto, Alexandre, bem-vindo e boa palestra. É um prazer estar aqui com vocês. Pois bem, no século XIX, pelos idos de 1850, aproximadamente, o educador francês Allan Kardec fundou uma sociedade chamada de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa sociedade tinha como objetivo investigar os fenômenos espíritas que estavam acontecendo naquela ocasião na França e em outros países da Europa. Então ele montou essa sociedade com a ajuda de outros companheiros, tão cultos quanto ele mesmo, e aí começaram a dialogar com os espíritos, a estudar o que os espíritos diziam, a questioná-los, a contestá-los, e a partir deste processo, dessa dialética, eles começaram a estruturar aquilo que nós chamamos de codificação espírita. Em determinado momento, surgiu uma celeuma na Sociedade Espírita de Paris. Alguns dos pesquisadores, dos componentes, não concordavam com a ideia que o espiritismo deveria seguir o caminho da religião. Eles diziam que cabiam ao espiritismo o entendimento filosófico e científico quanto à revelação espiritual. E aí criou-se essa celeuma, Eis que Allan Kardec, que era o diretor-presidente da sociedade, ele se fez voto decisivo quando ele disse aos seus pares que sim, que a doutrina espírita deveria ter uma base religiosa e que essa base religiosa deveria fundamentar-se no cristianismo. Por quê? Porque entendia Allan Kardec que o cristianismo é uma filosofia, uma mensagem divina, e que ela tem um caráter universal, ela é universalista, ela não é de um caráter restrito, nem de um povo, nem de uma cultura e nem de uma religião. O caráter do Evangelho, ele é universal. Inclusive a palavra evangelho, o evans quer dizer mensagem, os gélios quer dizer anjos, mensagens dos anjos, do qual Jesus teria sido o portador desses anjos para trazer a mensagem divina. Logicamente que essa mensagem teria uma roupagem humana, não poderia trazer uma linguagem de um outro planeta, de um outro páramo, uma linguagem que nós não entenderíamos. Então, Allan Kardec convenceu seus pares da Sociedade de Paris que, tirando a roupagem dogmática, a roupagem formalista, ritualista do cristianismo, a essência do cristianismo é a essência da mensagem divina. E que não precisaria, então, arrumar uma outra base religiosa, ética e moral, sendo que o cristianismo era tão conhecido. Então, o que Allan Kardec sabiamente faz? E ele fala isso na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele classifica o Evangelho em 5 aspectos: os milagres, as predições, os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que deram origem aos dogmas da igreja e os ensinamentos morais de Jesus. Obviamente, o que Allan Kardec faz? Qual que é dessas 5 partes a mais importante? O ensinamento moral de Jesus. Então, Allan Kardec tira a roupagem dogmática, ritualística do Evangelho, traz essa essência para a plataforma moral do Espiritismo. Então, sob as bases, sob a plataforma do cristianismo, ele levanta o alicerce do pensamento espírita. Então, a codificação espírita nasce a partir da plataforma do cristianismo. Por isso que nós chamamos o espiritismo do cristianismo redivivo, porque ele vem revivenciar os ensinamentos de Jesus, que infelizmente, ao longo do tempo, ele foi tomando uma roupagem dogmática
ritualística e afastando, de certa forma, da sua essência, da sua natureza. Então, a partir de então, o Espiritismo traz esse tripé: filosofia, ciência e religião. Passado aproximadamente 50 anos desse advento da codificação espírita, nasce no Brasil, na cidade de Pedro Leopoldo, um homem chamado Chico Xavier, que nós todos conhecemos bem a sua história. Segundo Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier foi, depois de Jesus, a maior e melhor antena parabólica que o mundo já teve. Exageros à parte, com certeza a missão de Chico Xavier é inigualável. Por que Divaldo diz que ele é uma antena parabólica? Porque, obviamente, a mediunidade do Chico faz a conexão bem eficiente do mundo físico e do mundo das ideias, como dizia o Platão, o mundo espiritual. Platão, na sua teoria, o dualismo platônico, o mundo concreto, o mundo físico, mundo das ideias, mundos ultrassensível, ele traz a ideia que existem as classificações de dois mundos que Santo Agostinho, bem mais tarde, lá na filosofia patrística, chamou de cidade de Deus, cidade divina e cidade dos homens. E que o homem, então, vem desse mundo das ideias, traz o seu inatismo, ou seja, traz a sua essência, a sua herança, para viver no mundo dos homens. Pois bem, então, segundo o Divaldo, o Chico é essa antena de conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual, e ele tem uma grande missão dentro desse cenário de divulgação do Espiritismo. Todos nós aqui, eu acho que quase todos nós, conhecemos aquela passagem que Emmanuel se apresenta para Chico, A infância de Chico Xavier foi extremamente perturbadora. A faceta da mediunidade se apresenta de uma forma muitas vezes torturante. Era muito difícil para ele, num cenário extremamente católico, conservador, do início do século, numa cidade interiorana do estado de Minas Gerais, ele lidar com essa questão da mediunidade, ainda mais na fase infantil e na fase da adolescência. Quando ele entra na fase adulta, as coisas começam a melhorar, eis então que se apresenta esse seu mentor, chamado Emmanuel. O mentor se apresenta para ele, e aos poucos vai conversando com ele, e chega naquele diálogo que nós bem sabemos, onde ele se apresenta e diz: olha, eu sou o seu mentor, sou o seu tutor, o seu orientador, e você tem uma grande missão que já foi previamente definida do mundo espiritual por você mesmo. Nós vamos construir uma rica literatura que vai servir como base de renovação do homem através de você e da sua obra. Aí nasce as chamadas revelações da codificação complementares de Chico Xavier. A partir de então, eles constroem uma literatura de 419 livros, alguns desses ditados pelo próprio Emmanuel, outros ditados por André Luiz, por outros espíritos, mas sempre com a vigilância de Emmanuel, porque Emmanuel era o orientador do Chico, e era um orientador às vezes severo. Ele ditava ordens, isso não, isso sim, e o Chico muitas vezes obedecia. Acho que a única vez que o Chico não obedeceu foi um fato interessante, que eu acho que vocês também conhecem, que foi pelos idos do ano de 1974. Se não me trai a memória. Naquela época, a Rede Globo da época chamava TV, Rede Tupi. Os mais antigos aqui lembram, né, Rodrigo? E tinha a TV Itacolomi, que era aqui de Belo Horizonte, que repetia o sinal da TV Tupi. Tinha até aquele índiozinho, da TV Itacolomi. Pois bem, e naquela época a televisão estava começando no Brasil, a televisão era em preto e branco e poucas pessoas tinham, Era muito comum os vizinhos compartilhar, um ia na casa do outro, às vezes colocava a televisão na janela para que os vizinhos pudessem acompanhar a novela e tal. Então tinha um programa chamado Pinga Fogo. Este programa era o Jornal Nacional da época. E nesse programa de entrevistas,
bateu o recorde da televisão brasileira, né? Aproximadamente 18 milhões para a época, era um número absurdo de pessoas na entrevista que o Chico deu, e não foram só uma entrevista. E aí, na véspera da entrevista do Chico, que seria muito importante para o advento do espiritismo, imaginem vocês um país extremamente católico, um espírita, um médium, se apresentar para o Brasil e falar de espiritismo, falar de espíritos, de reencarnação, quebrando diversos paradigmas, né? E realmente foi um estardalhaço aquele acontecimento. E da manhã, em São Paulo, se preparando para a entrevista, Emmanuel chega perto de Chico, e Chico está lá no banheiro com uma peruca. Ele era calvo, careca, né? De repente ele coloca uma peruca. E o Chico diz: que é isso, você ficou louco? Né? Do nada você me aparece com uma peruca. Aí falou assim: respeita a minha figura, eu vou colocar, e ponto final. E assim ele foi para a entrevista usando a famosa peruca do Chico Xavier, né? Pois bem, então ambos construíram toda essa rica literatura que serve como base, né, da revivência do Evangelho. Por quê? Porque a partir da interpretação de Emmanuel e de outros autores, o que eles fazem? Eles contextualizam o Evangelho. O que é contextualizar o Evangelho? É trazer as mensagens de Jesus para o dia a dia, dando a ele uma hermenêutica, né, uma interpretação espírita para a mensagem de Jesus, onde faz então o ponto de conexão entre o espiritismo e o cristianismo na sua essência. Então Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o Evangelho dos Espíritas, é o Evangelho segundo a perspectiva espírita, e Emmanuel traz diversas obras, como esta aqui, aonde ele pega determinadas passagens de Jesus, registradas em seus apóstolos, em Paulo, em outros, pega uma pequena assertiva e dá a ela uma interpretação, uma exegese espírita. Então, como a gente foi pego um pouco de surpresa hoje para fazer essa palestra, eu peguei esse livro e essa passagem num culto que a gente fez lá em casa. A gente fala culto, né? É um linguajar muito religioso, mas nada que deprecie. Quando eu me tornei espírita em 2003, então já fazem 15 anos, me foi falado sobre essa questão da gente fazer o culto no lar, né? E eu, de fato, coloquei isso em prática, com muita dificuldade no começo, que minha esposa era católica, aliás, é até hoje. E aí eu tentando falar com ela: vamos fazer o culto no lar? Não, aqui não entra essas coisas. Então, tá bom. Então, aí o que a gente começou a fazer? Ela vinha da missa, os domingos, eu trazia aquele papel ali da missa, né? E eu falei: então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o seu papel lá da igreja e você vai ler para a gente o que vocês estudaram na missa. E a gente vai compartilhar isso com as crianças. E assim foi. E com o passar do tempo, a gente criou esse ritual, no bom sentido. Todos os domingos, às 10 horas, a gente faz esse culto no lar, que de certa forma, em grande medida, pacificou a nossa casa. Hoje os meus filhos já moram fora, um mora em São Paulo, uma mora em Belo Horizonte. A gente, quando não está junto, a gente compartilha isso, né? Hoje tem um WhatsApp e tal, ficou fácil, né? Hoje não se dá lição tal, faz aí que a gente faz daqui. Pois bem, então eu vou trazer para vocês essa lição que a gente estudou no domingo lá em casa e compartilhá-las com vocês, porque eu acho que ela foi muito importante, ainda mais nesse cenário político efervescente que a gente está passando nessa semana em particular, né? Dessa polarização política que está acontecendo. Não vou entrar em juízo de valores, porque não é nem o lugar, nem o momento para isso, mas eu acho que essa lição ela vem trazer algum norte e uma reflexão para a gente sobre esses aspectos, não só políticos, mas do nosso cotidiano. Pois bem, a mensagem se chama Contempla mais longe. Emmanuel vai em Lucas, numa fala de Jesus, capítulo 6, versículo 38, que Lucas diz assim, abre aspas: porque com a mesma medida que medireis, também vos medirão. Fecha aspas. Então, a partir dessa assertiva, Emmanuel coloca esse título, Contempla mais longe,
que dentro de uma linguagem contemporânea, né, do dia a dia, a gente pode dizer: contempla mais longe, pensa fora da casinha, né? Abre os horizontes. Vamos ver além de um cenário restrito, de um cenário individual, porque nem sempre aquilo que a gente pensa é o que está certo, porque muitas vezes nesses pensamentos a gente coloca diversas formas de preconceitos, né, e de crenças que muitas vezes estão equivocadas. E Emmanuel começa dizendo assim: para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem na floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. É lógico que o Emmanuel diz aqui, selvagem, não no sentido pejorativo da palavra, né? O homem natural, o homem primitivo. Então, para este homem que vive na floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Ele está ali mais numa condição de sobrevivência, e a caça para ele basta, né? É a primeira necessidade dele. Então, para ele, o que é mais urgente, o que é mais importante é a caça. Para o esquimó, são as focas. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e àqueles que lhe afeiçoam. Para o homem de religião sectária, são as pessoas dogmáticas, né? Que têm a religião como muito mais um conceito dogmático do que um conceito espiritualizado. E existe esse sectarismo em várias vertentes das religiões, inclusive no espiritismo. Não pensem vocês que as correntes sectárias são só dos outros, não. Os muçulmanos, os católicos, os protestantes, não. Tem espírita sectário também. Por quê? Porque o homem tem ainda sua natureza sectária. Ele muda a faceta, mas continua ainda com a sua natureza íntima, né? Então tem essas pessoas que, mesmo tendo contato com a religião, elas não conseguem contemplar mais longe, ou seja, não conseguem sair de dentro da casinha. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Então o sábio, ele já contempla mais longe, né? Ele já tem uma perspectiva de enxergar muito mais ampla do que o homem sectário, do que o selvagem ou do esquimó, porque ele já tem o que? A sabedoria, fazendo uma distinção entre o que é conhecimento e o que é sabedoria. Conhecimento, todos nós aqui temos, de diversas coisas. Sabedoria, poucos temos. É quando você consegue introjetar, né, e transformar esse conhecimento em vivência, que ainda é exclusividade de poucos, né? Inclusive para mim também. Pois bem, então os sábios, né, têm uma visão de universo completamente diferente, porque à medida que o homem caminha, ele vai construindo saberes, e ao construir os saberes, ele vai desenvolvendo uma massa crítica e vai tendo uma condição de perceber as coisas de uma perspectiva diferente. Por isso que nós temos a filosofia e as ciências, que andam lado a lado, como forma de fazer o homem crescer em matéria mental e de perspectiva. Por exemplo, Aristóteles dizia que a Terra era o centro do universo. Ora, mas Aristóteles foi tão brilhante? Foi tão brilhante no seu tempo, do ponto de vista filosófico, mas do ponto de vista científico, ele falou algumas besteiras. E isso é uma coisa normal. Uma delas é que a Terra seria o centro do universo. Passaram-se os tempos e a filosofia aristotélica foi trazida para o cristianismo através de Tomás de Aquino, lá na filosofia escolástica, né? Quem estudou aí lembra. Na escolástica, Tomás de Aquino fundamenta o seu pensamento escolástico em Aristóteles, tanto do ponto de vista filosófico, aquela história do homem, um animal político, e do ponto de vista científico, astronômico. Ele pegou a doutrina aristotélica e trouxe para dentro do corpo doutrinário da filosofia medieval, aonde surgiram alguns problemas, porque com a escolástica surgiu uma questão complicada,
chegou à conclusão que as verdades astronômicas celestiais estavam prontas em Aristóteles e Tomás de Aquino. E não estavam, porque Copérnico veio trazer uma nova realidade, que não era a Terra que era o centro do universo, né? Já não era mais o geocentrismo, era o chamado heliocentrismo, que o Sol seria não o centro do universo, mas o centro do sistema solar. E isso trouxe uma revolução absurda. E Galileu Galilei ratificou esse ponto de vista e foi obrigado a abjurar-se, porque senão ele teria sido queimado vivo nas fogueiras da Inquisição. Então, com o passar do tempo, o homem foi construindo saberes, e esses saberes foram nos permitindo a ter uma nova perspectiva, um novo horizonte sobre a vida humana, sobre a natureza humana e também da sua perspectiva espiritual. E coube a religião, mesmo que em roupagens dogmáticas, em momentos ou outros, contribuir para que nós pudéssemos sair da nossa casinha dogmática e ter também uma noção de espiritualidade muito mais avançada. Os antigos, por exemplo, vamos pegar aqui a filosofia judaico-cristã, que é a nossa matriz religiosa, né? O Deus do judaísmo é o Deus antropomórfico, né? Aquele Deus punitivo, na forma de um homem, porque era aquele Deus que o homem compreendia. O Deus que nos é apresentado para o Espiritismo é de uma inteligência suprema, uma causa causal e é um ser superior em bondade e em amor. Pois bem, e assim caminha Emmanuel aqui na sua fala. Agora está falando para a gente, transfira a sua observação para o teu campo de experiências diárias e não vide que as situações externas são retratadas no teu plano interior, segundo o material de reflexão que tu acolhes na tua consciência. Se perseveras na cólera, todas as forças em torno de ti parecerão também iradas. Isso é muito importante, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aí. Então veja bem, transfira a observação do teu campo de experiência diária para as situações externas sejam retratadas em teu plano interior. É inegável que as situações externas nos atingem. Não tem como nos atingir. Nós somos espíritos encarnados, dentro de uma estrutura física, sujeito a todos os sabores e dissabores da carne, né? E somos, sim, influenciados por várias situações físicas, corpóreas, que influenciam o nosso espírito. Esta é o entendimento da filosofia espírita e também de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, né? Então, o Platão, quando ele fala do mundo das ideias e do mundo físico, ele sugere que o homem vem a esse mundo físico com as suas ideias inatas e no confrontamento com a matéria, ele vai aprimorar o seu espírito. E é a mesma linha de pensamento de Santo Agostinho. Enquanto Tomás de Aquino foi lá em Aristóteles, Agostinho foi lá em Platão. Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele diz que Sócrates e Platão são os precursores da doutrina espírita. Por quê? Porque sim, se você olhar a base da filosofia de Sócrates e principalmente de Platão, você vai ver de pontos de contatos absurdos com o entendimento espírita. Então, Platão e Sócrates são precursores do espiritismo, quando Platão fala principalmente do inatismo platônico, ou seja, o homem não é uma tábula rasa, o homem não é um papel em branco. Quando nós saímos da Idade Média e entramos para a Idade Moderna, ali para o século XVI, XVII, naquele período chamado de renascentismo e iluminismo, né, houveram algumas rupturas. A ruptura da fé com a razão, porque os pensadores e as pessoas, de modo geral, eram refém da estrutura dogmática da escolástica. Então, era preciso fazer um rompimento. E esse rompimento começa com os pensadores ingleses, chamados de empiristas, né? Berkeley, John Locke, Hume e tal. Esses pensadores entendiam o seguinte,
que o conhecimento, ele vinha através dos sentidos, das experiências. Entendeu, Rodrigo? Então, você era uma tábula rasa, uma folha em branco quando nasce. E com o contato com o externo, você vai aprimorando os sentidos e construindo a sua experiência, o seu arcabouço de conhecimentos. E esse pensamento ele foi muito difundido na Europa nessa época. Aí surge uma outra corrente, chamados de racionalistas, principalmente com René Descartes e Spinoza. Os racionalistas já entendiam que não, que sim, os sentidos eram fundamentais, mas que o homem não era uma tábula rasa, que a razão é que é a base do conhecimento, a inteligência que é a base do conhecimento. E quando você traz, através dos sentidos, as experiências externas para dentro, você já põe na sua matriz, que é o seu pensamento e sua razão. Aí surgiu uma dicotomia, né? Um paradoxo entre duas correntes que pensavam diferentes, mas que fizeram uma grande revolução no campo da filosofia e também da política. E aí, então, surge um outro pensador chamado Immanuel Kant, que muitos de vocês conhecem, né? Kant, então, ele traz uma contribuição muito importante no chamado criticismo kantiano. Ele vem criticar as duas correntes, mas criticar no sentido de construir. E ele, então, faz o ponto de conexão entre os empiristas e os racionalistas, dizendo que sim, os sentidos são muito importantes, porque é através dele que nós captamos as coisas externas, mas que a razão complementa os sentidos. E aí então, juntando essas duas vertentes, Kant dizia que o objeto não era mais importante, mas que o sujeito é a razão de existir, ele é que é importante. Pois bem, aí surge a doutrina espírita dentro da nossa vertente de pensamento aqui. O espiritismo já discorda dos empiristas e concorda com Platão, e em parte com os racionalistas, que nós não somos uma tábula rasa, nós não somos uma folha em branca, nós temos algo já pré-construído. Por quê? Você pega uma família que tem 7 filhos igual a minha, que tiveram os mesmos parâmetros, né, do ponto de vista moral, educacional, religioso, crenças, valores, situações tais, e temos 7 criaturas totalmente diferentes em aspectos vários, intelectuais, comportamentais e vários. Ora, mas são 7 irmãos dentro de uma mesma estrutura educacional e 7 pessoas totalmente diferentes. Porque para nós espíritas, o espírito traz na sua essência as suas experiências pretéritas. E a partir do contato com o externo, dos acontecimentos externos, nós vamos então elaborando e fazendo a conexão com o meu próprio eu. Por isso que cada um interpreta determinados acontecimentos de uma ótica nem sempre igual a do outro. E aí então nós recebemos as informações gerais dos acontecimentos externos e vamos medir conforme a nossa medida. E nem sempre a minha medida não é a mesma que a tua medida. Aonde então Emmanuel sugere que a gente deve contemplar mais além, para sair da nossa casinha, que muitas vezes nós somos refém dessa estrutura inativa que nós trazemos, e das crenças que são apresentadas ao longo da nossa existência, que nem sempre são as mais corretas. Emmanuel então continua: se perseveras na cólera, todas as forças em torno de ti parecerão também iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do teu caminho. Repara que tem pessoas, né, e muitas vezes eu me incluo nesse meio, que entra dentro de uma onda mental negativa e vai compartilhando aquilo, e hoje é muito comum aí nas ferramentas virtuais, né, WhatsApp, Facebook, Instagram, né, Luciana? Então a gente manda para lá, manda para cá, manda para lá, manda para cá, e nem sempre aquilo que eu mando é bom, e nem sempre aquilo que eu colho é bom.
Mas normalmente aquilo que eu mais colho é aquilo que eu mais mando. Onde Emmanuel chama para uma reflexão, para um entendimento e uma análise da nossa parte. O que nós estamos captando? E o que nós estamos devolvendo? Sabe aqueles dias que a gente enche a cara, né? E fica exalando o cheiro de bebida? Não estou fazendo crítica a quem bebe aqui não, viu, gente? Até porque eu já bebi demais. Mas, enfim, sabe aqueles dias que você bebe muito, né, Rola? Aquelas épocas nossas lá atrás, né? No outro dia, você estava exalando o cheiro de bebida. Né? As ondas mentais que nós captamos do exterior, através dos nossos sentidos, e são cooptadas pela nossa mente, pela nossa razão e pelos nossos passados, essa conexão, muitas vezes eu devolvo para o meio onde estou. Por isso tem aquelas pessoas que estão exalando negatividade, coisas ruins. E essas pessoas muitas vezes somos nós mesmos. A onda mental que ela está, a frequência mental que ela está envolvida é extremamente pesada. E, obviamente, ela vai devolver na mesma medida. É o que está falando o Emmanuel. Com a mesma perspectiva que medires, serei desmedidos. Não tem como ser diferente. São frequências mentais. Se a gente passar isso para uma vertente científica, né, eu ouso dizer que é mesmo uma frequência quântica. Que o meu pensamento são ondas mentais, sugerem alguns, eu até acredito que seja verdade, e a gente viaja nessa onda, nessa frequência. E quem faz a modelação da frequência? Somos nós. Quando eu chego no meu som, no meu rádio, seja lá o que for, eu vou escolher a sintonia que eu quero, não é? Eu posso ouvir um funk, com todo respeito, né, Luciano? Ou posso ouvir uma música clássica. Sou eu que faço a definição. E assim o Emmanuel continua, puxando a nossa orelha, no bom sentido, e vem dizer: se duvidas de ti próprio, ninguém confia em ti. Lógico. Se você mesmo não tem autoestima, não tem autoconfiança, não há terapia que resolva o seu problema. Se você não mudar a frequência, não há terapia que resolva, por mais competente que seja o terapeuta. Se não partir de você, né, mudar essa situação, o terapeuta ele vai te incentivar, vai lá, muda a faixa, mas se você não quiser, meu amigo, não adianta. Se te habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberias viver em paz contigo mesmo. E isso é muito importante, porque essas ondas mentais e essa frequência e essa colaboração com essas coisas boas ou negativas é um exercício. É um exercício. Por isso Jesus disse: orai e vigiai, é a vigilância. Porque se você deixar, você vai. O WhatsApp agora, nessa semana de política, né? É um manda, outro manda, e você tem vários grupos, um pró isso, um pró aquilo, e chega daqui, chega dali, e quando vê, você nem está trabalhando. Você está só, pega. Às vezes você nem olha o vídeo direito. Ele já te cutucou, você já pega os seus contatos e já despacha. E aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo agentes, muitas vezes, de coisas ruins. E tem coisas boas também, né, gente? Eu estou colocando só uma vertente, mas obviamente tem coisas boas. Você recebe palestras, você recebe mensagens automotivadoras, recebe mensagens espirituais. Eu estou colocando aqui o lado negativo, porque infelizmente é onde o Emmanuel vem chamar a atenção. Mas obviamente que a gente tem as contrapartidas. Eu tenho vários grupos de WhatsApp, todo mundo aqui tem. Uns são, por exemplo, da Casa Espírita, Departamento de Estudo, Centro Jesus de Nazaré, são só mensagens bacanas. Mas tem outros, né, Luciana? Turma do futebol, turma da motocicleta, você tem até medo de clicar para ver o que vai abrir. Mas vez ou outra você clica. Por quê? Porque a nossa natureza ainda não está devidamente estruturada. A minha não está, não sei a de vocês. Então preciso o quê? Vigilância. Porque se deixar essa onda mental, você mergulha nela. E você começa o quê? A beber o veneno. E quem bebe veneno, exala veneno. Não é isso, Anderson? Você que milita lá na política, lá na Câmara, né?
sabe melhor do que ninguém aquele meio político, tanto que aquilo é pesado. Não só o político, né? O nosso meio, de modo geral. Pois bem, estou sentindo que tem muita gente que está à vontade de falar algumas coisas, né? Mas como a palestra é expositiva, eu não vou deixar. Então vamos lá. Respiras na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a tua própria mente. E agora é importante. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com gênios que tu invocas. Isso aqui é importante demais. Nem os empiristas, nem os racionalistas, nem os criticistas, e nem os iluministas, e nem ninguém concordam com isso que estão aqui. Mas os espiritualistas, sim. Que além de todo esse campo de sentidos, observação, razão, interpretação e atitudes, existe uma outra coisa que o Espiritismo vem falar. O mundo espiritual está aqui do meu lado. Eu não sou uma antena parabólica como o Chico, mas eu sou uma antena sensorial aberta para o mundo espiritual. O mundo espiritual está aqui do meu lado e do lado de vocês. E a onda mental que vocês respiram é a mesma que estão do lado de vocês, e da minha também. Agora eu estou bem, porque eu me preparei quando eu estava vindo para cá, eu fiz orações para tentar levar meu padrão vibratório, né? Para chegar aqui, estar em sintonia com o mentor que eu acredito que está aqui me sustentando. Mas se eu sair daqui, e ele continuar lá as coisas dele, eu vou ficar por minha própria conta. E aí, qual é a onda mental que eu vou respirar? E quais são os amigos espirituais que eu vou compartilhar essas ondas mentais? Emmanuel, falando sobre obsessão, ele diz assim: a obsessão é o equilíbrio das forças inferiores que se retratam. Olha a sintonia. Então, meus amigos, além das nossas próprias mazelas, além das nossas próprias limitações, além do campo sensorial, além dos acontecimentos externos, ainda tem os nossos amigos espirituais compartilhando conosco, e muitas vezes nos intuindo, e muitas vezes nos desvirtuando. Vai, manda mesmo, manda essa mensagem aqui. Por quê? Porque o mundo espiritual está aqui mesmo, muitas vezes. Companheiros desencarnados que estão aqui próximos de nós, eles ainda sentem a necessidade de estar junto de nós. Não é só a necessidade do ponto de vista do comportamento, não, mas também do ponto de vista da alimentação espiritual. Muitas vezes eles estão compartilhando nosso campo energético. O André Luiz fala que nós temos uma aura, né, que é um campo eletromagnético que nos envolve, do qual o nosso pensamento vibra em regime constante. E esse campo eletromagnético vibra de acordo com a nossa faixa mental. Pensamentos negativos, faixa mental negativa, campo mental, campo astral pesado. E esses irmãos espirituais, eles se alimentam disso. E nós damos a eles o quê? A nossa nutrição espiritual. Na mesma medida que medirdes, serei desmedidos. Então, se eu estou obsediando o outro, mandando mensagem para ele, cutucando, tem um outro aqui também que está também me cutucando. E assim nós compartilhamos dessa onda mental, onde normalmente as coisas não terminam bem. Normalmente não. Porque a lei divina, ela tende para o bem. Ela tende o quê? Para purificação. Purificação mental, purificação espiritual e perispiritual. Tende para sutilização. O corpo espiritual do homem primitivo, ele é amorfo, ele é quase denso, diz o André Luiz. O corpo mental de um homem altamente espiritualizado, e quando falo homem, obviamente eu estou falando em termos genéricos, né, homem e mulher, ele é um campo mental sutil. Então nós temos a tendência de ir sempre caminhando para o caminho da sutilidade, mas a matéria mental que eu vou adquirir é que vai definir isso. E isso está atrelado à minha felicidade ou à minha infelicidade. Normalmente a matéria mental de frequências baixas nos trazem infelicidade. Comem coisas pesadas, todo mundo aqui sabe, né?
come 2 pratos de feijoada e depois bebe uma pinga para ver o que vai acontecer num dia com calor de 40 graus. Ninguém vai se sentir bem. E as matérias mentais que nós muitas vezes nutrimos são mais ou menos dessa natureza. Se te detens no repouso, na preguiça, poderás adquirir em todos os tons e matizes. Se fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Quando ele fala trabalho aqui, não é só o trabalho profissional, não. O que vocês estão fazendo aqui é trabalho, né? Vocês estão movimentando em torno de uma ação que vão trazer alguma coisa nobre e positiva para vocês. Eu também estou trabalhando neste momento, né? Um criminoso não trabalha quando está planejando um crime, ele está fazendo mal. Então, trabalho na perspectiva espírita é toda ação que promova o bem e que demanda o quê? Esforço. Se demanda esforço, ele tem o quê? Uma recompensa. Então, o trabalho é a melhor alternativa para quem quer deixar essas ondas mentais. E são vários tipos de trabalho, inclusive o trabalho profissional, né? O trabalho familiar, o trabalho no centro espírita, o trabalho na igreja católica, na igreja evangélica e por aí vai. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre, em tua apreciação, aquilo que pensas dela. Porque a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente aplicará sobre ti mesmo. Então, essa mensagem, eu acho que ela fica muito clara, né? Quando Emmanuel, então, busca essa assertiva evangélica e traz uma conotação diferente daquela que nós estamos acostumados a enxergar, né? Quando a gente ouve essa passagem, com o mesmo rigor que medido será medido, né? A gente sempre acha que está falando do outro, né? Se eu for muito taxativo na minha análise da outra pessoa, evidentemente que eu estou medindo a mim mesmo, mas aqui o Emmanuel amplia essa perspectiva. Não é só no campo individual, no campo pessoal. Ele está falando de tudo. Ele está falando dos acontecimentos diários, dos acontecimentos familiares, dos acontecimentos profissionais, no dia a dia, de tudo que nos acontece. Tudo que nos acontece externamente são matérias mentais. São matérias mentais que nós compartilhamos. Então, se a gente quer curar a nossa alma e também, muitas vezes, o nosso corpo, é preciso saber qual que é o cardápio que eu estou comendo. Qual que é a dieta que eu escolho? É a dieta do bem ou é a dieta da maledicência? Se é a dieta da intriga, da fofoca, da agressão, da intolerância, ou se é a dieta contrária, que é a dieta da tolerância, da observação, da compaixão, do entendimento. Então, perceberam vocês como é que o Espiritismo faz uma conexão tão bonita e tão clara com o cristianismo? Porque consegue dar ao cristianismo aquilo que muitas vezes foi perdido ao longo do tempo, o seu caráter humano. Apesar de ser divino, é a mensagem que Deus traz aos homens, a mensagem de redenção do homem para encontrar a sua verdadeira essência. Quando muitas vezes a gente fala em evangelho, em culto, né, muita gente torce o nariz, porque de fato, infelizmente, houve alguns movimentos que afastaram o homem da natureza do cristianismo. Hoje, infelizmente, nós vemos pessoas aí quebrando imagens na rua, fazendo absurdos com a imagem de Jesus, né, porque se sentem oprimidas pelo pensamento cristão. Em algum momento, sim, algumas vertentes do cristianismo, em alguns momentos, eles perverteram do seu direcionamento, mas nada justifica. Nada justifica a falta de respeito, porque, bem ou mal, o cristianismo é a essência das leis de Deus, é a essência do pensamento de Deus que age em nós. E para encerrar, eu deixo uma historinha que aconteceu lá nos Estados Unidos pelos idos de 1700 e alguma coisa, 1800, não sei bem, acho que 1800 e alguma coisa, século XIX. Aí, depois daquele movimento da colonização do oeste americano, houve um genocídio impressionante, né?
aproximadamente 5 milhões de selvagens, entre aspas, né? A gente usa a palavra selvagem não no sentido pejorativo, como eu já disse. Houve um massacre dos indígenas norte-americanos, como houve no Brasil também, em menor medida, mas houve. E aí, ao chamado a colonização americana, feita em grande parte pelos ingleses, houve um grande massacre. Pois bem, era totalmente injusto, né? Porque você tinha de um lado um povo totalmente belicoso, muito preparado do ponto de vista bélico, o outro na base da flecha. Mas houveram embates muito violentos de ambas as partes, mas mais da parte dos colonizadores. E no final de todo esse processo, um líder, Sioux, que passou a ser muito respeitado, já um ancião, ele foi entrevistado por um repórter de um jornal de Nova York. E aí, nessa entrevista, o repórter perguntou assim: interessante o comportamento dos indígenas, porque no mesmo momento que se apresentam dóceis, muitas vezes até ingênuos, né? Em outros momentos se apresentam de uma forma selvagem, de uma forma animalesca e às vezes cruel, muito cruel. A que você atribui essa alternância de comportamento do seu povo? Aí esse mestre, esse ancião Sioux, respondeu assim, com toda a sua peculiaridade, né, com toda sua fala coloquial, ele disse assim: nós temos 2 grandes ursos se degladiando dentro de nós. Um muito mau e um muito bom. Aí o repórter perguntou: e qual dos 2 vence a batalha? Ele respondeu: aquele que eu alimento mais. Então essa batalha interna dentro de nós, que é natural do nosso momento evolutivo, entre o bem e o mal, ou seja, entre a imperfeição e a perfeição, quem vai vencer a batalha é o alimento que eu vou trazer para dentro de mim, através dos meus sentidos e através do meu comportamento. Quem vai vencer a batalha entre o bem e o mal dentro de mim sou eu mesmo, através do alimento que eu dou, ou para o meu lado mal, o meu urso mal, ou para o meu urso bom. Ok? Essa mensagem que o Emmanuel traz para todos vocês e para mim também, obviamente, e que nós possamos refletir sobre ela e, quem sabe, dentro da medida de cada um, ela possa nos auxiliar nessa semana, né, de políticas e de embates, que a gente possa sobreviver a todo esse fenômeno político e social que o país está passando, e também das situações pessoais e peculiares e particulares de cada um aqui, tá bom? Muito obrigado, boa noite, Deus abençoe a todos nós.